Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 10 de janeiro, celebramos Santo Aldo. O pouco que nós sabemos sobre o nosso santo de hoje se deve a alguns padres jesuítas que catalogaram algumas informações sobre alguns santos esquecidos, cuja história havia se perdido no tempo. Entre esses santos está justamente Santo Aldo. Nós não sabemos muita coisa sobre a vida dele, sabemos que ele viveu no século VIII, viveu na Itália, mas não sabemos exatamente onde ele nasceu, detalhes da sua família, da sua infância, da sua juventude. Sabemos que ele se tornou monge ao ingressar no mosteiro beneditino, que havia sido fundado mais ou menos um século antes por São Columbano, um missionário que havia saído da Irlanda junto com outros monges para evangelizar aquele território, e esse mosteiro ficava na cidade italiana de Bobbio. Santo Aldo passou um tempo ali como monge, aprendeu ali a disciplina própria da vida monástica, a ter vida de oração, a harmonizar oração e trabalho. Depois ele decidiu sair do mosteiro e viver como um ermitão ou eremita, ou seja, alguém que prioriza a vida contemplativa, mas que tem uma vida solitária. E ele passou a viver, como era comum nos eremitas daquela época, em cabanas feitas ou de pedra ou de madeira. Ele mesmo construía essas cabanas, morava ali, passava grande parte do dia na cabana, fazendo oração, vivendo a disciplina própria de um homem religioso de vida contemplativa, e para sobreviver ele trabalhava como um carvoeiro na cidade de Carbonária, que ficava perto da cidade de Pávia, que era uma cidade mais conhecida. E como carvoeiro, ele era muito conhecido por ser um ermitão de mãos calejadas, com o rosto coberto de fuligem, ou seja, um rosto enegrecido. Era um ermitão, um eremita trabalhador. E como ele trabalhava nas carvoarias, ele acabava tendo muito contato com os leigos. E o pessoal passou a identificá-lo como um verdadeiro santo que vivia ali no meio deles. Um santo calado, um santo de vida solitária, de profundo silêncio, mas que testemunhava uma grande virtude. E para aquelas pessoas era certamente um privilégio conviver com alguém assim, com alguém de profunda intimidade com Deus, mas que, de certo modo, se deixava encontrar naqueles ambientes seculares do trabalho. Ele acabou se tornando muito famoso, especialmente depois da sua morte. Até hoje, os povos do norte da Europa, especialmente na Irlanda, têm uma grande devoção a ele. Ele é considerado, inclusive, padroeiro dos trabalhadores, por ter sido um ermitão que trabalhou, como nós dissemos, nas carvoarias. Era um trabalhador mesmo de serviço pesado. Foi sepultado, no fim das contas, numa capela dedicada a São Columbano, na cidade de Pávia. Depois, os seus restos mortais, suas relíquias, foram levadas para a Basílica de São Miguel, que fica na mesma cidade de Pávia. Até hoje as pessoas costumam ir rezar ali, perto das relíquias dele. É um local de peregrinação, por ser um santo popular nos países, de fato, do norte da Europa. Nos inspiremos na vida do nosso santo de hoje, especialmente para que nós tenhamos a sabedoria de harmonizar trabalho e oração. Oração, espaço de intimidade com Deus. Trabalho, lugar de santificação, lugar de conversão, lugar de testemunho de vivência do Evangelho, de testemunho de vida virtuosa. Nos inspiremos para que nós também tenhamos fidelidade no trabalhar e no orar, que nós não deixemos de lado nenhum desses dois aspectos. Peçamos a intercessão do padroeiro dos trabalhadores. Santo Aldo, rogai por nós.